Olá, pessoal, bom dia. Hoje na aula de português nós vamos falar sobre as conjunções. Ela tem como objetivo identificar conjunções. E está lá no livro de vocês, da página 178, 179, no Buriti mais português. As conjunções também são chamadas de conectivos. Vocês já devem ter ouvido a professora falar que numa produção precisa haver os conectivos. Então, o que é uma conjunção? É um termo que liga duas orações ou duas palavras no mesmo valor gramatical, estabelecendo uma relação entre elas. Então, são palavras que são necessárias quando eu vou produzir um texto para dar sentido, para fazer a ligação entre duas frases. E nessas conjunções eu tenho as aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas, que são os 5 tipos de conjunções coordenativas, que fazem a coordenação. E eu tenho exemplo aqui na aditiva. Eu tenho nem, além de, bem como. Quando a gente fala aditiva, a gente está falando, é como se fosse lá em matemática. Em matemática, adição não é sempre que a gente soma algo. Aqui também, ela vai somar algo, ela vai agregar algo à frase. Depois nós temos a adversativa, que aqui já vem dizer adversário. Quando a gente é adversário de uma pessoa, a gente está contra essa pessoa. Então a gente tem o mas, o porém, o contudo, todavia. Depois nós vamos ver essas conjunções ligadas em frases. Alternativas, ou o que é alternativo? Uma coisa ou outra, né? Então, ou, ora, já, quer, seja. Então, essas são alternativas. A conclusiva, quando ela dá uma conclusão no que está sendo colocado na frase. Então, quais são? Logo, pois, o pois quando ele vem depois do verbo. Portanto, assim, por isso, de modo que, então são várias. Aí a explicativa é quando está explicando algo. Aqui nós temos o pois novamente. O pois na conclusiva é depois do verbo e o pois na explicativa antes do verbo. Por quê? Porque está explicando algo. Ó, que, porque, porquanto, pois, por. Então são todas essas palavrinhas são conjunções e elas são utilizadas aonde? Dentro de textos, dentro de frases. Para começar aqui, ó, eu tenho a conjunção aditiva. Era uma pessoa brincalhona e ativa. Além dela ser brincalhona, ela também era ativa. Então, ela está ligando as duas palavras e ela está fazendo uma adição de uma a outra. Ela brincalhona e ativa. Corria e brincava e cantava. Então, a pessoa de quem se está falando é aqui, ó, está sendo adicionado. Ela corria, ela brincava e ela cantava. Não estava feliz nem triste. Então, o nem também é uma aditiva. Adversativa. Não gosto dele, porém tinha um bom convívio. Apesar de não gostar dele, eles tinham um bom convívio. Não falava, mas gritava desesperadamente. Sabia de muitas coisas, contudo, não foi capaz de resolver aquele enigma. A pessoa sabia, mas não conseguiu. Então, ela é uma adversativa. Apesar de saber, não ter conseguido. Há alternativas, uma coisa ou outra. Vamos resolver isso ou não vamos encontrar mais. Então, vamos resolver isso ou nós não vamos nos encontrar mais. Ora ficava interessado, ora ficava disperso. Às vezes estava interessado e às vezes não, que muito acontece em sala de aula, né, pessoal? Talvez a fruta esteja madura, talvez ainda esteja verde. Então a palavra se repete quando é uma alternativa. Ó, ora, talvez, talvez. Aqui poderia ter ou. As conclusivas é que eu tenho certeza. Eu saí de casa atrasado, logo perdi o voo. Ele sabia que ele saiu de casa atrasado, por isso ele perdeu o voo. Era muito gulosa, então não sobrou comida. Então, isso daqui é uma coisa que já se sabe que vai acontecer.
O céu estava muito escuro, portanto, ia chover. Quando o céu fica escuro, a gente sabe que vai chover. Então, ia chover, desculpa, o céu estava muito escuro, portanto, ia chover. E por último, as explicativas, que vêm explicar algo. Bebeu toda a água. Por que ele bebeu toda a água? Pois tinha muita sede. Amava o verão. Por que ele amava o verão? Pois sempre ia para a praia. Era uma criança muito tímida, porquanto a família toda era assim. Por que ela era uma criança muito tímida? Porque a família também era muito tímida. Então, isso daqui são as conjunções dentro das frases. Só que a gente tem que prestar muita atenção em duas, para a gente não confundir. O mas e o mais. Quando eu corrijo o texto de vocês, eu consigo observar, tem muitos de vocês conseguem fazer, cometer esses erros. Quando eu uso a palavra mas ela é adversativa, ela possui um sentido de oposição. Eu gosto de fruta, mas não gosto de laranja. Então, eu gosto de todas as outras frutas, menos da laranja. Já o mais assume, em geral, uma função de advérbio, significando em maior quantidade ou intensidade. Mais é o antônimo, ou seja, possui sentido contrário de menos. João trabalha muito, mas ganha pouco. Disse que ia ao teatro, mas não foi. Então, aqui eu estou fazendo uma diversidade. Eu ia fazer algo, mas não fiz. E aqui era o mais romântico da turma. De todos, ele era o mais romântico. Então, está adicionando. Sorvete de chocolate é mais gostoso. Então, o mais gostoso de todos é o sorvete de chocolate. Certo? Então, guardem esse vídeo, assistam quantas vezes forem necessário, porque quando nós começarmos a produção do nosso conto de mistério, nós vamos ter que saber utilizar essas conjunções para que o texto fique um texto rico, um texto que onde outras pessoas leem, elas possam entender o que está sendo lido, certo? Então, agora assistam a aula, depois façam a atividade do livro de vocês com muita atenção. Se precisar, voltem ao vídeo e qualquer coisa é só me procurar, certo? Beijos, até a próxima aula.